give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet, it's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Chapel Hill, na Carolina do Norte. E hoje é um episódio muito bacana que a gente vem trazer aqui para vocês. Afinal de contas, não é todo dia que um podcast faz 9 anos. Então é um imenso prazer de estar falando com vocês aí. E o Castalho fazendo 9 anos. A gente preparou aí um episódio bem especial. Já já vocês vão saber quem está aqui conosco. Mas antes disso, temos 2 recados aqui. O primeiro recado é que o pessoal do Agile Trends, que é uma conferência, maior evento ágil do Brasil, entrou em contato aqui conosco e está oferecendo um cupom de desconto. Então o evento vai ser do dia 6 ao dia 9 de abril de 2020. Vai ser em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. E o pessoal está oferecendo 10% de desconto. O cupom é AT20Castalho. A gente vai deixar depois lá no show notes. Se vocês quiserem dar uma conferida, for de interesse de vocês aí, acaba aproveitando aí um desconto. Pode ser que a gente consiga alguns ingressos para sortear, mas isso aí, mais para frente, a gente vai fazendo. Uma dica é, segue a gente lá no Twitter, que se caso for rolar sorteio, a gente vai avisar por lá e assim vocês conseguem estar acompanhando depois a forma que a gente vai estar fazendo esse sorteio. Um outro recado aqui é o pessoal do Flisol, que está com a chamada de trabalhos aberta. Então, o Flisol vai ser no dia 25/4 de 2020, em Novo Hamburgo, na Universidade Fevale. Então, eles estão com a chamada de trabalhos aberta e vai até o dia 3 de abril. E depois a gente vai deixar o link certinho para vocês darem uma olhada lá, ver o que precisa para estar submetendo. E se vocês tiverem a oportunidade, participa lá também da conferência, que vai ser bem bacana. E aí depois, quem sabe, a gente não traz alguém lá da conferência para estar fazendo um resumo aí para todo mundo. Bom, é isso aí. Chega de recado. Acho que acaba trazendo umas novidades aí para vocês, mas vamos lá comemorar o aniversário do Castalho. O Castalho, ele começou em 2011, no dia 16 de fevereiro. Foi o primeiro episódio que foi lançado. Então, já tem um tempinho aí que o Castalho tá no ar. Já tivemos alguns tempos aí que ficamos, sei lá, alguns meses sem estar lançando episódio, mas o que importa é que da data quando começou até agora, fazem 9 anos, e isso aí acho que é um momento muito importante aí pra gente estar celebrando. A gente já teve outros episódios comemorativos, depois a gente deixa o link lá no show notes. Mas hoje eu tenho o prazer de estar trazendo aqui as 2 pessoas que começaram com essa brincadeira aqui e que hoje eu me divirto continuando, né, com esse projeto, que eu acho que é um projeto muito bacana. Então, se vocês forem lá no episódio 0, que foi lançado no dia 16 de fevereiro de 2011, vocês vão ver lá que tinha um tal de Og Maciel e um tal de Evandro Pastor, começando com essa ideia maluca e que hoje se tornou, eu diria, um sucesso no sentido de que várias pessoas acabam acompanhando, e eu acho que isso aí pra mim é o que eu considero sendo sucesso, sempre recebeu nos comentários lá. Então eu tô hoje aqui com o Og Maciel. Fala um oi pra turma aí, Og. Opa, tô aqui. E o Evandro Pastor, que participou lá também, entrevistando. Não sei se foi bem uma entrevista com o Og, mas manda um oi pra turma aí, Evandro. Saudações, meninos e meninas, tudo bem? Bom, é isso aí. A ideia foi o seguinte, eu chamei os dois, falei assim, vamos fazer um episódio comemorativo de 9 anos, só que eu não contei o que a gente ia aprontar. Mas, na verdade, ter umas perguntas aqui pra eles. Não compartilhei nada, então vai ser, assim, talvez do fundo do coração deles. Eu vou começar com uma pergunta bem interessante. Na verdade, é uma curiosidade minha, acho que a gente já respondeu, talvez, algumas vezes. Conta pra gente, Evandro e Og, como é que vocês se conheceram? Putz, caraca. Vai, Evandro. Conta aí, Evandro. Vamos ver se você lembra. Puta merda. Bom, eu já acompanhava o Og fazia um tempo, ele já tinha tinha um blog, né? Aí botava uns artigos lá e tal. E aí teve uma vez, cara, que ele postou que ele tava com saudade dos quadrinhos do Chiclete com Banana, cara. E aí eu falei, cara, esse cara bota tanto conteúdo bacana, eu vou mandar um... Eu nem conheci o Og. Eu fui lá, comprei umas revistas, só mandei um e-mail, Og, dá o seu endereço aí. Aí, cara, por quê? Devia ter achado que era um stalker, né, cara? Porque eu nunca tinha falado com o cara. Falei, dá seu endereço aí que eu vou mandar umas revistas pra você aí. Aí mandou o endereço e tal. Aí tá aqui no correio
as revistinhas, chegou pra ele lá, cara. Aí começamos a bater papo, cara. E estamos trocando ideia até hoje, né? E foi assim, chiclete com banana. E aí, ó, confirma a história, como é que foi de verdade? Foi isso mesmo. E não é pra confundir com Chiclete com Banana, aquela banda de música axé, não. Tá? Misericórdia, mano. Não, mano. Só tem que explicar pro pessoal depois, não ficar pensando coisa aí. Não é a banda, não. Não é a banda, não. Não, mas é isso mesmo. Eu tava, sei lá, teve um dia que eu simplesmente me lembrei do Chiclete com Banana, que foi até uma coisa interessante. Eu fui passar férias uma vez, quando eu ainda morava no Brasil, e eu estava nesse lugar, era em Ilhéus, na Bahia, e aí, no hotel que eu estava, tinha um lugar lá para você, sala de jogos, uma coisa mais ou menos assim. Aí tinha uma revistinha do Chiclete com Banana. E aí eu peguei aquela revista, eu li ela e eu rolei de rir, cara. Aí eu passei para minha irmã, uma das minhas irmãs, ela leu, rolou de rir, passou para outra irmã. Aí falou assim, nossa, isso aqui a gente tem que levar com a gente de volta lá para onde a gente morava. Aí eu catei a revista, levei comigo, levei para Conceição da Barra, no Espírito Santo. Aquela revista passou de mão em mão e virou assim até parte talvez da cultura do pessoal da minha época, lá em Conceição da Barra. E aí realmente eu não sei o que aconteceu, lembrei dessa história, falei, botei no podcast. Pode ser que vocês forem lá no meu blog, que ainda existe, pode procurar alguma coisa lá por Chiclete com Banana, algo assim, vai ter lá um post, alguma coisa. E o Evandro realmente me mandou, eu tenho até hoje, as revistas estão na embalagem que você mandou mesmo, Evandro, eu tenho elas até hoje. Que legal. Continuo com elas até hoje. Mas foi isso mesmo, foi assim que a gente se encontrou, a gente se conheceu. E aí a gente tem uma amizade tão bacana, que não faz muito tempo, né, Og? Ele mandou uma mensagem pra mim, cara, você consegue levantar um disco do Legião Urbana aí e tal? Eu falei, mano, qual que é o disco? Eu não lembro qual que era o volume 2, era o 2, né? Foi o 2. Legião Urbana 2. Cara, eu falei, peguei minha agenda de contato, fui ligando pra todo mundo, falei, velho, eu quero esse disco, você sabe quem arruma? Fiquei, acho que umas 2 semanas caçando o disco, achei um cara que vendeu, comprei do cara e mandei pro Og. O disco era pra quem, Og? O disco é pra minha filha mais velha, ela tem 18 anos, eu queria dar pra ela de aniversário quando ela fez 17. E, cara, é assim a amizade, cara. Eu sou tipo o bombeiro do Og aqui no Brasil. Não, e o interessante é o seguinte, aqui, você não falou, né, mas quando chegou a embalagem, quando chegou o disco aqui em casa, o Evandro tinha falado assim, ó, se prepara que ele foi embalado, que tá até a prova de bala. Cara, tá a prova de bomba nuclear. Explodiu a cidade e uma caixa ia ficar. Não, mas o tanto de plástico que foi usado ali, de durex e tudo mais, chegou uma coisa enorme aqui em casa. Mas chegou inteiraço, cara. Nenhum arranhão, nada quebrado. Não. Muito bom. A minha filha adorou. Bom, mas do Chiclete com Banana até vocês dois resolverem sentar e gravar aquele primeiro episódio. Da onde que foi que surgiu a ideia? Lá no primeiro episódio já falou um pouco a respeito disso, mas vamos relembrar aí, né? Já que 9 anos, acho que já tem chão aí, o pessoal pode até ter esquecido. Foi fogo no rabo do Og, com certeza. Que isso, rapaz? Com certeza. Meu, foi o seguinte, o Og... você tava com outro podcast, né, Og? Na época eu tava lá com o pessoal do Ubuntu Brasil, nós tivemos 2 podcasts que foram relativamente assim muito bem feitos, com sucesso, tinha um pessoal que acompanhava a gente, e aí eu tava sentindo falta tremenda de continuar o podcast, porque... E aí num dos nossos papos, né, aí o Og falou, cara, eu tô com saudade de fazer podcast, eu falei, me conte mais a respeito. Aí ele foi contando por que ele tava a fim de fazer e tal. Eu falei, Og, vamos montar essa parada? Aí ele, como assim? Eu falei, vamos montar essa parada aí, cara. Aí, cara, foi o quê? 2 dias levantamos o castalho. Okay. Com todo respeito, é claro. Com todo respeito. Cara, foi 2 dias mesmo, porque aí você foi atrás do nome, aí você passou o nome pra mim e falei, cara, é isso. O nome é esse. Aí fui, comprei o domínio, montamos o site rapidinho. Cara, 2 dias. Bom, já que vocês falaram do nome aí, como é que foi a história do nome? Isso aí sempre vira e mexe, o pessoal pergunta. Então, lá no primeiro episódio, quem ouviu foi lá, a gente tava falando antes aqui de começar a gravação, né? A respeito dos microfones que tinha antes e tudo mais.
Então vamos falar aqui com o microfone mais caprichado. Como é que foi essa história do nome aí? Como é que vocês chegaram no nome Castalho? Fala aí, Og, foi você que levantou esse nome aí. Pois é, aí nerd, né, coisa de nerd mesmo, o que eu fiz? Eu peguei um dicionário em português, o texto, o arquivozinho de dicionário em português, e aí rodei um grep e estava procurando por palavras que tinham a palavra cast, C-A-S-T, e aí apareceu uma lista enorme de palavras, e aí eu e Evandro, tipo assim, acho que foi no Skype, fomos um por um. Cada palavra a gente falava. Você lembra, cara, bicho? a gente deu muita risada. É. Cara, foi... Nossa, eu lembro. A gente chorava de rir com os nomes, bicho. Foi isso mesmo. Aí chegou no Castalho. Quando ele falou Castalho, eu falei, cara, eu não sei o que é, mas é esse aí. Quando a gente chegou na palavra, porque o Castalho é uma palavra, realmente existe, né? Castalhar. Mas a gente, quando passou um por um e tal, foi rindo e passava pro outro e tal. Quando chegou no Castalho, eu falei, mas é esse. Acabou. Não olhamos mais o resto. Paramos na letra C mesmo. Aí eu, né, piadista, cara, Castalho, podcast bom pra caramba, meu, e assim foi. Bom, aproveitando aqui, o Vicente Marçal tá perguntando, qual que é o significado no caso de Castalha? O que significa? Será que tem a ver com o trocadilho aí ou não? Tem nada a ver, cara, pior que tem nada a ver. Como é que é? É inspirado por musas, né, o negócio assim? É uma montanha, então por isso que o logotipo... Monte Castalha, isso. Monte Castalha, exato. Que é o lugar lá que supostamente existiam essas figuras mitológicas que eram inspiradoras, né? Que eram musas inspiradoras e tal. E aí foi mais um motivo porque a gente pegou. Então o nome era bem legal, fazia esse trocadilho bem bacaninha assim, mas também tinha o outro sentido, né? Que era de inspiração. O podcast saiu, foi criado por quê? Porque eu conhecia um monte de gente, nessa época eu já estava envolvido com um monte de comunidades aí, trabalhando com coisas de open source e tal, e as pessoas que realmente me inspiravam, né? Eu falava assim, nossa, eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre essas pessoas, o lado mais íntimo, né? Falar assim, que tipo de música que eles gostam, o que levou eles a chegarem onde que eles ou elas chegaram e tal. Então, encaixou direitinho a palavra Castalha. Realmente, depois disso eu falei assim, não vou nem olhar mais nada não, porque é isso mesmo. O nome matou a pau. E a gente, no fim das contas, todos os programas que a gente fez, eu não participei de tantos programas, né? Porque logo na sequência eu já tinha montado a agência, e aí, cara, o tempo foi pro beleléu. Mas a gente sempre tentava tirar o outro lado mesmo da pessoa, né? E eu sempre fui fascinado pelas ferramentas, né? Linux e tal. E queria saber o que rolava nos desktops dos caras, né? Meu, o que você trabalhava, tal? O que você usa? Qual que é a sua ferramenta? Que ferramenta você usa no seu dia a dia? Porque são coisas que acabam inspirando as pessoas, né? Porque tem muita gente que começa com trabalhar com Linux ou open source aí e não sabe exatamente que ferramentas utilizar e tal. Então, pelo menos dá um caminho pra galera, né? Bom, vou fazer uma propaganda aqui. Não sei se todo mundo que acompanha aqui o Castalho percebeu, mas no nosso site agora tem a página global de Top 5. Ainda falta contabilizar alguns episódios, mas o que a gente fez lá foi o seguinte: todas as indicações. As ferramentas, no caso, esse é um negócio que faz um tempo que a gente não pergunta, mas pelo menos música, filme, livros, a gente tem lá o Top 5 global. Eu vou jogar no chat. Velho, que show de bola. Então a ideia é que a gente contabiliza lá quais que seriam o top 5 dos top 5. Não sei se faz sentido, mas essa a ideia aí. Assim, a gente pretende ir editando, né? O problema é que a gente começou a aprender a usar mais o Pelican, né, que é a ferramenta que a gente usa para publicar o site e fazer plugin, essas coisas assim. Aliás, eu comecei a mexer um pouco mais com isso faz pouco tempo. Então, aí até a brincadeira do Top 5 disso aí surgiu, foi do Hacktoberfest. Eu aproveitei lá e fiz a contribuição. Então, assim, já tem algumas coisas lá, tem algumas indicações que é meio assim, batata, mas eu vou deixar a curiosidade aí para vocês. Então, vocês acessem lá o nosso site castalho.info e aí tem um link do Top 5 lá no menu. Dá uma olhadinha lá. E o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, eu joguei no chat aqui se vocês quiserem dar uma olhada. Então, a ideia é a gente estar trazendo isso e tá deixando lá o Top 5 dos Top 5. Então, quem sabe mais para frente a gente consegue oferecer mais informação, né, ou mais metadados a respeito disso, porque eu acho que assim, o coração do Castalho seria sobre as pessoas e o Top 5 acaba que traduz isso, né, qual que é o gosto pessoal dela e talvez
como que esse gosto reflete no que a pessoa é hoje. Então, a gente já teve muitos casos, assim, de livros, assim, que acabaram mudando a vida das pessoas que a gente entrevistou aqui. Então, isso é muito bacana. Então, eu até acho que fazia tempo, merecia essa página. Então, hoje a gente tem lá. Bom, tem um pessoal no chat aqui, ó. O Marcelo tá mandando um abraço e um beijo aqui. Verdade. Beijo para você, Marcelo. Te amo! Bom, a outra coisa que eu gostaria de saber, Evandro, você mencionou aí que acabou que você sumiu um pouco aqui do Castalho por conta de ter aberto o estúdio. Isso aí até é uma pergunta que eu iria fazer para ti. E vou aproveitar e fazer essa pergunta também para o Og. O que era o Evandro e o Og antes e depois do Castalho? Como isso, ou se isso acabou mudando a vida de vocês de alguma forma? Começa aí, Evandro. O que você conta pra gente? Cara, eu acho que a grande mudança que teve que o Castalho fez, assim, pra mim, eu acho que eu acabei me aproximando mais do Og, né? Porque a gente trocava ideia, mas não trocava tanta ideia quanto antes, né, Og? Então, assim, a matéria de amizade, a gente acabou solidificando mais. Eu acho que isso daí, cara, pra mim foi fantástico, porque não é rasgação de seda nem nada, mas, cara, adoro o Og. Pra mim é um brother que Deus colocou na minha vida mesmo. E, meu, aprendi muita coisa com ele, aprendo sempre muita coisa com ele. E é muito doido, porque eu nunca vi esse cara pessoalmente, saca? É muito maluco. Então, eu acho que, pra mim, acho que o maior benefício foi esse, cara, de ter contato com o Og, com você também, né, Eliezer? Porque se não fosse o Og, a gente não teria se conhecido também, né, cara? Então, eu acho que através do Og acabei conhecendo pessoas bacanas, tive vários papos com pessoas legais e tal, então foi muito bacana. O lance do podcast em si, cara, eu gostava de fazer podcast. Eu no Brasil, cara, eu fui membro fundador da Associação Brasileira de Podcasters. Se não me engano, no Brasil, cara, eu acho que foi um dos 10 primeiros caras a fazer podcast no Brasil. Então fazia muito tempo que eu não gravava, né? Aí o Og falou, não, vamos fazer. Então, acho que foi bacana. O lance do Castalho, né, do podcast ficou ressoando em mim, assim, mesmo eu tendo saído, eu fiquei com aquela ideia fixa, cara, uma hora eu preciso voltar a gravar, E uma coisa que eu não falei pra vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas, cara, eu já tô há 3 semanas com um podcast novo. Nossa, mano, não fala nada, hein? É, surpresa. Só que, cara, olha só como é que é a vida. Não fui eu que produzi o podcast, né? Eu tô com um projeto novo aí chamado Ser Notável. É um projeto aí de marketing para empreendedores. E a gente criou um podcast lá chamado Ser Notável FM. Então, toda semana eu tô falando lá sobre empreendedorismo, vendas, cara, toda essa parte aí bacana pro cara que quer empreender. E, cara, eu caí de paraquedas no projeto e, cara, eu tô adorando voltar a fazer podcast. Então, é uma coisa que sabe que deixou a sementinha? Falou, cara, uma hora você vai ter que voltar a fazer podcast. Então, eu acho que essas foram as maiores coisas, assim, cara, que o podcast mudou. Antes o Evandro só trabalhava, hoje o Evandro trabalha, mas, cara, eu acho que eu tô dividindo mais as coisas com as pessoas, né? Então, eu acho que esse lance da inspiração, que a gente buscava trazer informações para inspirar as pessoas, eu acho que acabou arrancando isso de mim, de eu me sentir obrigado a passar o que eu sei para as pessoas, cara. Então, isso eu acho que eu devo muito ao Og, você, Eliezer e ao Castalho, cara. Bacana. Não chora não, Og. Você fica feio pra porra chorando. Tá bom. E aí, Og? O que era o Og Maciel antes do Castalho e o que é o Og Maciel hoje, depois do Castalho? Cara, bem, primeiro eu tenho que concordar com o Evandro que quando a gente fez o podcast, realmente fortaleceu ainda mais a nossa amizade, né? E ele falando assim que ele aprendeu muito comigo, ele falou aí, mas ele sabe que eu aprendi muito com ele também. E o bacana é que nós temos um relacionamento que às vezes a gente passa assim meses sem falar, eu e o Evandro. Meses mesmo, passam, sei lá, 3, 4 meses a gente não fala. Mas é uma palavrinha só no Instagram, sei lá, no Telegram, no WhatsApp, o que for, e aí a gente conversa e parece que a amizade nunca ficou mais fraca, né? Então a gente continua sempre amigo, e já teve momentos que eu precisava de alguém para me aconselhar, né? O Evandro sempre fala assim, precisando de supervisão adulta, né? De um adulto. Então já tive minhas vezes que eu precisei dessa supervisão, ele também teve as vezes dele,
mas tem sido um relacionamento muito bacana e realmente nós somos amigão assim do peito mesmo. Então, uma das melhores coisas que aconteceu. O que aconteceu? O que mudou para mim, né? Eu acho que vou repetir também um pouco o que o Evandro falou. É que eu conheci, através do podcast, eu conheci outras pessoas que também compartilhavam talvez a mesma paixão e o mesmo interesse que eu tinha por fazer podcast, para poder trazer um conteúdo de valor assim e compartilhar com os outros. Então, por exemplo, eu não sei se você vai fazer essa pergunta ou não, mas se você perguntasse para mim assim, quais são os episódios que você mais gostou de fazer, eu diria que dentre eles, eu sei que o episódio que eu fiz com o Evandro, quando eu falei com o Evandro, eu entrevistei o Evandro, foi gozadíssimo. Eu rolei de rir naquele, foi muito bom. E teve os que a gente fez os crossovers, que foi uma coisa que eu comecei a falar assim, olha, vamos apoiar um aos outros aqui, vamos fazer um episódio onde que nós vamos conversar com o pessoal do Grok Podcast, ou do Hacking Cast, como é que é o do Ivan, né? Então, Opencast. Então, foi assim, uns episódios foram muito bacanas, porque a gente teve a oportunidade, então, de compartilhar e de colaborar. Esses episódios foram muito bacanas para mim, mas é porque se não tivesse saído do podcast, talvez eu não tivesse conhecido esse pessoal tão bacana e não tivesse feito esses relacionamentos, né, que tem o Magnum, o Rafael, o Ivan e todas as outras pessoas também, claro, que participaram desses podcasts. Então, tá aí o Og de hoje é mais feliz porque fez essas amizades, e essas amizades são bem duradouras. Só um adendo, cara, eu acho que, não sei se o Og vai concordar comigo, mas depois que a gente colocou o Castalho no ar, cara, eu acho que a gente criou uma ponte, porque a vida do cara que curte open source, o cara que é desenvolvedor, é muito solitária, né, cara? E eu acho que o formato do Castalho, ele criou uma ponte para você acabar conhecendo outras pessoas, outras histórias, cara. Porque a gente se conecta, não é pelo... Eu acho que o open source, ele é uma forma de conexão, mas a gente realmente se conecta com histórias, entendeu? Então, ter a oportunidade de trazer as histórias desses caras aí, que são pioneiros no que fazem, que são bons no que fazem, para as pessoas aí que estão lá isoladas, sabe lá Deus onde, eu acho que isso é fantástico, entendeu? Mudou a minha vida, mudou do Og, e eu acho que mudou a de vários ouvintes aí que curtem o Castalho, cara, e para mim acho que isso não tem preço. Bom, eu assino embaixo porque hoje, continuando com o projeto, vocês mencionaram a respeito de ser viciante no sentido de gravar, então às vezes acontece de não bater a agenda e eu fico assim, putz, tem que gravar, tem que fazer alguma coisa, e o tempo vai passando às vezes assim, e eu falo, pô, não tá dando certo. Então é bem viciante e realmente o fato de conhecer pessoas é muito interessante, principalmente saber, uma das coisas que a gente gosta muito de perguntar aqui é como é que a pessoa chegou para estar fazendo o que ela faz hoje. Então, assim, a gente já ouviu de tudo, eu acho que tem muito mais ainda para ouvir, mas assim, realmente inspirador. Às vezes você nem imagina os perrengues ou talvez as condições, né, que as pessoas tiveram, tanto no sentido positivo e negativo também, para estar onde elas estão. E às vezes você só olha assim, talvez o sucesso, mas não vê o quanto que ela batalhou, o quanto que ela precisou. Então isso aí realmente é bem interessante para ver que normalmente é mais fácil ver o sucesso do que ver o que está por trás daquilo tudo ali, sustentando e ajudando, né, as pessoas a continuarem. Mencionando, né, sobre o Opencast, vou abrir um adendo aqui rapidinho. O Sebastião Júnior, ele lembrou que hoje, né, o Opencast, o Regis Tonkel que está tomando conta. E, inclusive, eu descobri que o Opencast está fazendo 9 anos também. Então, isso foi, assim, uma surpresa para mim. Eu tive a honra e felicidade de poder mandar uma mensagem para o pessoal lá. Na verdade, a gente está gravando hoje, dia 25 de fevereiro. Vou dar um spoiler aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Provavelmente quando sair esse episódio aqui já vai ter sido lançado. Parece que no dia 26 de fevereiro agora, o Regis vai estar lançando esse episódio especial de 9 anos deles. Então vai sair mais ou menos tudo junto aqui. Então é bem bacana ver assim que tanto o Castalho quanto o Opencast já tiveram tempos que tinha episódio com bastante frequência, com pouca frequência, mas estão aí vivos e batalhando e sempre tentando estar compartilhando conhecimento. Então é bacana ver assim que esses projetos continuaram. Como é que chama lá? O Grok Podcast, por exemplo, ele acabou ficando aí, mas tem bastante episódio interessante. Eu acho que
embora tenha sido talvez assim por versões, né? Eles falavam coisas relacionadas a Ruby, por exemplo, Python e outras coisas assim. Eu acho que é bem interessante dar uma olhada, tem bastante assim dicas boas lá que provavelmente não vai ser a versão mais atual das bibliotecas e tudo mais, mas assim, são coisas que talvez ajudem aí, então vale a pena conferir. Eu não sei se tá online ainda, isso era uma coisa aqui que eu poderia checar, mas vale a pena estar conferindo, né? E os podcasts que ainda se mantêm, né? Seria bom, assim, aqui, por exemplo, do Castalho, um comentário vale mais que qualquer dinheiro, então às vezes a gente recebe indicação, aqui é o que ajuda a movimentar, e ver, por exemplo, hoje na gravação ao vivo aqui o pessoal participando, isso aí é bem satisfatório. Teve uma pergunta do Sebastião aqui, que eu vou aproveitar e encaixar. Ele perguntou, então acho que seria direcionado aí pro Evandro e pro Og, eu vou falar um pouquinho depois, que eu comecei mais tarde nisso, mas a pergunta dele é que quando começaram, se vocês fizeram alguma pesquisa sobre como produzir podcast ou foi tudo na raça. Vamos começar com o Evandro, eu acho, porque ele que parece que já tinha um pouco de experiência antes. Como é que foi o seu caso, Evandro? Conta aí pra gente. No meu caso foi tranquilo, porque eu já tinha produzido 3 podcasts antes, né? Então já... Mas o primeiro de todos? Acho que esse que é o principal da pergunta. Então, o primeiro Castalho eu já sabia. Agora, meu primeiro podcast, cara, foi um inferno, porque não tinha documentação, não tinha ninguém, tinha um cara lá que lançou os podcasts, o americano lá, só tinha levantado a informação de como poderia fazer o embed do áudio dentro do arquivo RSS. E, cara, o RSS era feito na mão, cara. Não tinha plugin, não tinha nada. Então, a gente lançava o negócio, abria o RSS, colava lá as informações, tudo bonitinho, para distribuir. Era tenso. Mas quando a gente começou, cara, a gente já tinha tecnologia para fazer, então foi mais tranquilo. A questão era formato, que o Og tinha deixado bem claro que ele queria um formato diferente, que é o formato que tem até hoje, né? E eu achei que tinha que ser diferente, porque na época dos podcasts estava todo mundo parecendo a mesma família, né? A mesma coisa do camarada que joga videogame no YouTube hoje. Parece que é tudo a mesma família. E aí, galera, tudo bem? Não sei o quê, aqui é fulano de tal. Era a mesma bosta. Era a mesma coisa. Aí falou, não, vamos fazer outro formato, e a gente veio com esse formato diferente aí. E eu acho que a grande sacada do Castalho é esse formato aí, de ir atrás da história. Isso fez toda a diferença. Para mim também. No começo eu estava dependendo bastante do Evandro, porque ele já manjava. Apesar de eu ter feito podcasts antes, eu só gravava. Eu não tinha que editar, não tinha que publicar nem nada, não. Então, mas uma vez que o Evandro montou a companhia dele lá, o estúdio, aí eu tive que rebolar para poder aprender a fazer as coisas. De tudo, né? Eu tive que aprender a fazer um pouco de tudo. Como editar, qual a ferramenta usar. Também foi bem difícil, porque, como o Evandro falou, não tinha muita informação. Eu tinha que ficar pentelhando os outros e perguntando como é que faz isso, como é que edita aquilo e tal. Foi bastante trabalhoso. Depois de algum tempo, peguei os macetes. Já fiz entrevistas que eu esqueci de apertar o botão de gravar e tive que voltar e fazer as perguntas tudo de novo. Já tive umas aventuras assim, bem interessantes. Mas depois, né, hoje em dia não. A última vez que eu fiz algo relacionado ao Castalho, que fui eu que tive que editar e cortar tudo bonitinho, eu estava usando o Audacity para poder pegar os arquivos já do YouTube, usando Pelican, como você falou, Eliezer, e botando os arquivos lá no archive.org. Já estava bem mais avançado, assim, eu diria, o processo. Mas eu não manjo de áudio, não manjo nada disso, não. Então, foi aprendendo na raça, como o Sebastião falou. Bom, vou aproveitar aqui. Se vocês fossem começar um podcast hoje, do zero, com o conhecimento que vocês têm, quais seriam, assim, as dicas ou quais seriam, assim, os pontos que você recomendaria, assim, para as pessoas? O que você iria atrás, no caso? Vou decidir. No caso, o Evandro começou um aí tem 3 semanas, a gente vai deixar o link depois. Conta pra gente aí, o que facilitou? O que mudou de lá para cá? Porque antes você tinha que editar o RSS na mão e agora, sei lá, o que você usaria e recomendaria para alguém que está começando? Cara, mudou tudo. Hoje tem várias empresas que hospedam podcast, faz a distribuição para as plataformas de streaming. Cara, não tinha streaming, não tinha nem YouTube, né? Existia YouTube, mas ninguém pensava em colocar nada no YouTube, né? Então, o esquema era outro, entendeu? Hoje está muito mais facilitado. O próprio WordPress tem plugins que auxiliam você a colocar o podcast para rodar.
Então, se eu fosse começar hoje, o que eu recomendo? Pega uma hospedagem. Eu não gosto, tá? Não gosto. Eu, por mim, hospedagem só internacional. Mas se eu pegar uma hospedagem para começar, pode pegar um próprio HostGator. E aí você bota um WordPress lá dentro. Tem um plugin chamado PowerPress. Não sei, depois eu mando o link, aí o Eliezer coloca no show notes. Você, com esse plugin, você consegue distribuir o seu podcast. Você só grava o áudio, coloca dentro lá da seção de mídia do WordPress e coloca o link na postagem do blog. Cara, só isso, pronto, você tá com o podcast prontinho. E aí é distribuir para as redes aí de streaming, que eles recebem podcast de graça. Então é só você fazer um cadastro simples, mandar o seu link de RSS e eles se incumbem de distribuir todo o seu podcast, cara. Então, cara, em questão de horas, você pode ter seu programa rodando, entendeu? E o custo hoje tá ridículo. Quando a gente começou, cara, o preço de microfone e placa de áudio era absurdo. Fala aí, Og. Cara, era umas porradas assim, cara. Era microfone de $500, $600. Meu, hoje, aqui no Brasil, eu tô usando um setup aqui, cara, eu gastei menos de R$1.000, cara, para montar um negócio legalzinho, entendeu? Com placa de captura, com microfone, com suporte. Então, tá muito mais fácil de você fazer um podcast com qualidade de áudio melhor e você distribui facilmente. Outra dica que eu dou para vocês também. A gente usou muito o Audacity, né, Og? Cara, quantas vezes a gente não se lascou com o Audacity para fazer as edições? Ele é bom, ele funciona, só que tem um outro editor que ele não é gratuito, mas ele é igual o WinRAR. Você pode usar ele em versão teste forever. É o Reaper. Funciona também para Linux. Cara, esse editor é fantástico e ele é melhor que o Audacity porque ele faz uma edição de áudio não destrutiva. Então, se você cortar um pedaço do seu áudio na edição, no Audacity você não tem como voltar. Esquece o Ctrl Z, não volta. Mas no Reaper você consegue. Então, se você quer editar o seu áudio com tranquilidade, vai no Reaper, instala no Linux, beleza, e começa a trabalhar com ele. Olha, o Sebastião tá falando até aí para usar o GitHub Pages, é o que a gente usa lá no Castalho. A gente está usando o GitHub Pages, nós não estamos mais... Nós tínhamos o domínio pago, mas depois de um bom tempo a gente mudou para o GitHub Pages. O processo em si de publicar um episódio é todo bem nerds, porque a gente usa o GitHub, o código é tudo Markdown e o Pelican que é em Python, usa o Travis para fazer um CI, CD lá para fazer o deployment, é bem bacaninha, é uma coisa bem legal. E eu diria, então, a minha resposta para a tua pergunta é que no começo, se você parar para pensar que 9 anos atrás eu era muito mais hardcore, na época que eu mexia muito mais com Linux, estava lá compilando o kernel lá e tudo mais, eu queria fazer as coisas da forma mais difícil, porque era uma forma para mim aprender. Então, hoje, o que eu faria? Se eu fosse fazer um podcast, e eu adoraria fazer outro podcast, mas eu não quero ter que editar o podcast. Não tá? dá ideia. Não quero na última vez que rolou, que falou assim, eu quero montar um podcast, você viu que deu, né? Mas isso foi, se não me engano, 9 anos atrás. Exatamente, mas eu tô seco para fazer. Mas o que eu ia recomendar? Olha, então, quer dizer, eu já mencionei antes que eu não estou fazendo propaganda, tá? Não trabalho, não estou pedindo dinheiro para a Highland Brewing aqui de Asheville, North Carolina, me dar cerveja, mas eu vou recomendar um serviço que eu ainda não brinquei com ele, mas chama-se Anchor.fm. Anchor, né, de âncora em inglês, .fm, porque eles fazem tudo para ti. Eles fazem tudo. Até o aplicativo para você gravar. Eu tô aqui, o Evandro tá ali, lá em São Paulo, o Eliezer está aqui na mesma cidade que eu moro, mas a gente usa entra online, web-based, grava tudo, ele captura tudo, acho que permite você editar. Evandro, você sabe mais do que eu sobre o Anchor? Porque eu não sei nada, mas é o que eu pegaria algo assim. Tá, o Anchor, se não me engano, ele é do Spotify, é uma empresa do Spotify, o Spotify comprou. Então, cara, se você pensa em você ter a sua estrutura na mão, que é o que eu recomendo, né? Você ter a sua estrutura na mão, eu não usaria Anchor, porque você está deixando para outra companhia tomar conta do negócio. Mas se você pensar em matéria de facilidade, tá? Porque vamos colocar de outra forma. Cara, eu não tenho tempo de fazer setup de um podcast, então eu vou procurar a coisa mais rápida do mundo
para eu colocar o negócio rodando, que aliás eu recomendo para vocês, é o sistema KISS, né, que todo mundo sabe, né? Mantenha a parada simples, vai lá, pega o Anchor para você jogar o negócio no ar o mais rápido possível, entendeu? Se você não tiver não tiver preocupado com as suas liberdades e tal, cara, vai de WordPress, ou então você usa o setup que o Og falou, beleza. Mas se você quer algo rápido, vai de Anchor. Tem uma porrada de companhias que fazem esse tipo de distribuição, tá? A única diferença é que o Anchor, ele tem um aplicativo de celular que você já grava direto do celular e ele faz o resto para você. Então, Exato. matéria de facilidade, ele é fantástico, mas pesar os prós e contras. Mas eu acho assim, porque, veja bem, é igual, foi a mesma dica. Bem, o Evandro, né? O Evandro, para você ver como é que ele faz parte da minha vida. O meu livro foi o quê? Foi ele que também botou mais fogo lenha na fogueira. Foi o Evandro. E aí, eu começando a pensar assim, como é que eu vou escrever meu livro? Eu tenho que montar um sistema no GitHub, para cada commit gerar os arquivos lá, PDF, MOB, o caramba 4, usar LaTeX. Eu lembro que eu falei. Aí o Evandro fala assim, para com isso, rapaz, vai escrever o teu conteúdo, não inventa moda, não. O objetivo é botar o conteúdo o mais rápido possível, terminar ele. Depois você vem com esses bells and whistles, né? Essas perfumarias. Eu tenho um termo que eu uso para os meus mentorados lá no projeto lá do Ser Notável, que é não enfeita o peru. Faz o negócio. O peru vai morrer no Natal, velho. Então faz logo o que precisa, entendeu? Da uma forma mais rápida possível e acabou, cara. Depois você arruma a parada, entendeu? Não inventa moda. O que importa é lançar logo. Porque se você perde esse tempo de produção, sabe o que vai acontecer? Você vai procrastinar. Exatamente. Exato. Então quando bater o fogo no rabo, eu adoro essa frase. Quando bater o fogo no rabo, faz logo. Porque se você não fizer naquela hora, enquanto a bunda tá pegando fogo, você não faz mais nunca mais. Eu acho que talvez, se a gente não tivesse se motivado, né, Og? Porque eu falei, Og, vamos fazer. Você falou, não, vamos. E a gente começou a pegar no pé no outro pro negócio sair, não teria saído do castalho. Exato. Então essa é a minha dica. Pega uma coisa que for mais fácil, não se preocupe com esses detalhes, não, porque o mais importante é colocar o conteúdo no ar e dar o acesso para as pessoas. Não importa o conteúdo, se é vídeo, é áudio, é livro, o que for. E eu vou dar mais uma dica aqui, que é o seguinte, muita gente deve estar ouvindo essas dicas aqui e tá pensando, mas já tem tanto podcast falando de open source, vai ter mais um? Claro que vai ter, cara. Sabe por quê? Não tá você falando lá. De repente o que tá faltando para você inspirar um molequinho que mora sabe lá Deus onde, é a tua voz, cara. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, que é a história da professora de química, né? Eu acho que o Og sabe dessa. Todo mundo na vida teve duas professoras de química. Uma que metade da sala adorava porque ela sabia dar aula e sabia lidar com os alunos. A segunda professora, ela sabia dar aula para ela e não tratava tão bem os alunos. Só que a outra metade da sala gostava dela. Qual que é a jogada? Conexão. Então, não importa se você é bom ou se você é ruim. O que importa é que as pessoas se conectem com você e com o que você sabe. As pessoas se conectam com pessoas e as pessoas se conectam com histórias. Então, não tenha medo de montar o seu podcast. Hoje a tecnologia está muito mais fácil. Você não vai ralar tanto quanto eu ou o Og. Entendeu? Então, cara, você pode montar um podcast em questão de horas. É só sentar e fazer. Eu recomendo muito, porque tem muita gente carente de informação, apesar de ter uma porrada de podcasts aí. Mas eu acho que tem espaço para mais, sabe? Então, se você tá ouvindo aí e tá na dúvida de montar um, cara, não fique com dúvida. Tem gente esperando ouvir sua voz aí. Bom, é isso aí. Acho que com todas essas dicas aí, quem tiver ainda procurando inspiração para criar o podcast já tem o suficiente. O Evandro mencionou a respeito de procurar um microfone, e uma das coisas que a gente estava falando aqui, sei lá, todo laptop hoje em dia tem um microfone embutido. Então, não necessariamente você precisa ir ali para qualidade boa. Teve a ideia, pega ali, grava. Uma outra dica é, provavelmente você vai ter um fone de ouvido, que é outra coisa que é muito comum hoje em dia. Se você for bater papo com outra pessoa, isso é bem interessante para não dar eco, essas coisas todas. Mas usa lá o Anchor. O Anchor você instala no celular, grava no celular. Ele já distribui em tudo quanto é lugar. A gente mencionou sobre RSS. Se você não sabe o que significa, você não precisa nem preocupar o que é isso. Ele já vai jogar onde tem que jogar. E aí, à medida que você for evoluindo, né? Por exemplo, quando eu comecei, era fone de ouvido e microfone de laptop.
Hoje em dia eu tenho um microfone, dá para melhorar mais, o meu setup não está tão bom quanto o do Evandro, por exemplo, mas assim, o importante é chegar, sentar, fazer acontecer, realmente, isso é uma dica muito boa, e o que o Evandro falou a respeito de ir lá e ter a sua voz, ou seja, ter você lá, talvez é isso realmente o que está faltando, porque às vezes tem muita gente que pergunta, mas vai ser mais um? Não, às vezes vai ser o que, sei lá, várias pessoas precisavam, né? Então, isso acaba assim, a forma e até tem a ver com o motivo do castalho, né? O background todo que você tem não é o mesmo que talvez as outras pessoas todas tenham, e a sua forma de fazer seja diferente e acaba tendo várias pessoas que se identificam com ela. Então, assim, teve a ideia, teve o fogo no rabo ali, como o Evandro fala, manda bala, faz acontecer, que acho que é bem por aí mesmo. Não só para podcast, mas como acho que tudo assim na vida nossa. E não desanimar, não pode desanimar, porque, cara, vai ter gente que vai achar que é besteira, vai ter gente que vai falar que você tá perdendo tempo. Cara, não espera que você vai ter apoio, você não vai ter, entendeu? Então por isso você tem que ter os brothers perto, entendeu? Eu acho que o Castalho não tivesse saído se não tivesse essa amizade que eu tenho com o Og, e vice-versa. A gente se entendeu e sabe como funciona essa história de ter ajuda de fora, né, Og? É muito difícil alguém, mesmo da própria família, o cara não vai te dar apoio porque não te entende, saca? Então é bom você estar com seus pares por perto para ele te dar um apoio ou falar que a tua ideia é imbecil, mas cara, tem pessoas que realmente entendam da importância daquele negócio para você, senão, cara, você desanima mesmo. Bom, acho que é isso aí que a gente tinha para trazer aí para vocês, né? Um pouquinho de quando começou, revisitar um pouco dos tópicos lá do primeiro episódio. Acho que, assim, juntar o Og e o Evandro aqui foi uma honra imensa. Espero estar, pelo menos, mantendo ali num nível aceitável. Não sei se é num nível tão bom quanto os dois faziam, mas pelo menos num nível aceitável aí. A minha ideia é continuar com o Castalho o quanto eu conseguir. Vai ter tempos que não vai dar certo, porque o Castalho é tudo produção artesanal, continua sendo assim, então não tem ninguém para editar o áudio, basicamente é eu virando madrugada, editando o áudio hoje em dia, e procurando ter horário na agenda, bater para estar entrevistando, mas assim, a ideia é continuar e que, sei lá, talvez esses 9 anos virem, sei lá, 18 anos e quem sabe mais ainda. Passa lá no Twitter nosso, ou então mesmo aqui no YouTube, se você segue a gente aqui no canal do YouTube. Deixe um comentário, deixe sua sugestão, isso aí sempre acaba ajudando, porque vira e mexe quando tá difícil bater a agenda, sempre eu vou lá no Twitter e posto uma mensagem lá falando, ei, quais são as sugestões? E aí o pessoal fala, o pessoal se interessa, e aí acaba dando certo de trazer umas entrevistas aí bem bacana. Então, a participação de vocês, assim, é bem interessante para poder manter o podcast vivo, né? Porque são bastante sugestões interessantes. Tem uma lista, inclusive, que a gente está tentando trazer, mas o que eu posso falar é fiquem ligados, que logo, logo espero estar trazendo mais novidades aí. Eu vou agradecer ao Vicente aqui, ele está falando que eu tenho feito um trabalho sensacional. Obrigado mesmo, Vicente. Significa muito, assim. Bom, eu acho que é isso. É um episódio comemorativo. Hoje não tem coisa técnica, a não ser falar sobre RSS e talvez a tecnologia chamada fogo na bunda. É bem interessante. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui um espacinho para o Evandro falar as mensagens finais, fazer a propaganda aí. Você já mencionou a respeito do podcast. Como sempre, a gente deixa aqui um espacinho para todo mundo estar fazendo a propaganda. Então, manda bala aí, Evandro. Vamos lá. Se vocês estiverem pensando em empreender, recomendo que vocês entrem no site sernotável.com.br. Lá a gente está com um projeto bacana para empreendedores, né? Pessoas que querem empreender e não têm a menor ideia de como começar. Principalmente para o pessoal aí que trabalha com código e tal. A gente tem alguns programadores que fazem parte do projeto lá e está saindo coisas muito bacanas. A gente está estruturando o projeto dos caras lá, tá ficando bem bacana. Semanalmente a gente tem o Ser Notável FM, no qual a gente fala de empreendedorismo. Se você quiser acessar, é só ir no sernotável.com, tem um link lá para você ouvir. Temos mais um episódio que a gente colocou no ar essa semana. E é isso. Qualquer coisa, só mandar um alô no meu Twitter, @EvandroPastor. E aí, Og, o que você tem a dizer aí? Aproveita e faz a propaganda. Quem estava antes da gravação assistindo aqui ao vivo, eu não vou mencionar o que era, mas se você tem curiosidade, segue lá o nosso canal no YouTube.
Mas aproveita aí, faz sua propaganda, deixa aí sua mensagem final aí para a turma. Tá legal, então vamos lá. Primeiro, o Vicente falou lá, sim, você está dando continuidade ao trabalho que nós começamos e está fazendo muito bem. Eu acho que só quem fez um podcast, que fez na unha, como nós fizemos, sabe o parto que é fazer um podcast e continuar mantendo ele, né? Então é um parto todo mês, né? Isso, tentar manter um episódio no ar. E sim, você está dando continuidade, está fazendo muito bem e eu estou feliz que você continuou com o nosso podcast, continua aí no ar. Então, foi muito bom de ter dado o pontapé inicial, mantido ele e agora você está dando continuidade. Então, continue assim. E você sabe que você tem o meu apoio. Valeu. Essa é a primeira parte. A segunda parte é agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. Eu estou vendo aqui, por exemplo, na lista das pessoas que estão deixando os comentários aqui, pessoas que a gente conhece já tem um bom tempo, que acabaram virando amigos de perto. Então tem aqui, por exemplo, o Fabrício, eu vi o nome dele, eu vi o Rudar, o Marcelo, que eu vi aparecer aqui, o Vicente, é claro que a gente conhece. Então, tá aí, né? Aquela resposta que a gente deu, as amizades que a gente faz mantendo um podcast, uma coisa que é muito legal. Deixa eu ver, eu posso falar para vocês. Eu escrevi um livro, tá lá no amazon.com.br ou no amazon.com, tá no Amazon. Procura lá Og Maciel, você vai encontrar o meu livro, onde eu falo um pouquinho sobre a minha experiência em trabalhar com engenharia de qualidade. Não é o manual. Se você está procurando um manual, não é isso que você vai encontrar. Mas são lições da minha experiência. Como é que foi que eu comecei a trabalhar nessa área. Então, vai lá, bem baratinho. Não vai me fazer mais rico, não, mas me dá um prazer enorme quando as pessoas falam que compraram e leram um livro. E se por algum acaso vocês tiraram uma coisa interessante lá, aprenderam uma coisa, para mim esse é o melhor resultado. É se você falar assim, olha, aprendi alguma coisa, achei interessante. E por último, algum tempo atrás eu tinha colocado a mensagem no Twitter, Og Maciel no Twitter, que eu estava contratando pessoas para vir trabalhar aqui na Red Hat. E pela primeira vez eu estou com a possibilidade de contratar pessoas para trabalhar remotamente no Brasil, que mexe com Python. Então eu recebi vários currículos, muito obrigado. Eu respondi a todos os e-mails de todas as pessoas que me mandaram o currículo. E eu sei que fizemos 3 propostas de trabalho e eu estou com 16 vagas abertas. Então, eu continuo procurando. Então, manda o teu currículo para mim, tá legal? Procura lá no Twitter, Og Maciel no Twitter, e vocês vão ver lá a informação de como entrar em contato comigo. Manda o teu currículo para mim, e eu gostaria muito de poder trazer muitos mais brasileiros, porque o calibre das pessoas do Brasil, em termos de tecnologia, que vem trabalhar na Red Hat, é muito alto. Algumas dessas pessoas estão aqui acompanhando ao vivo, tá? Então, tem vários brasileiros que nós trouxemos para trabalhar na Red Hat e estão se saindo muito bem. Então, procura lá no Twitter, manda o teu currículo para mim e obrigado, Eliezer, pela oportunidade. É sempre bom falar contigo, é claro, mas você e o Evandro juntos é melhor ainda. Hoje tá pegando fogo aqui. Realmente, acho que a primeira vez os 3 juntos gravando o Castalho, quem que teve essa ideia maluca? É só você mesmo, né, cara? Vou aproveitar também, cara, rasgar um pouco de seda. Velho, o Eliezer, você tá mandando super bem mesmo. Eu acho que o Castalho caiu nas mãos corretas, porque era uma preocupação minha e do Og colocar alguém para tocar que fosse... cara, a gente tá... foi um filho, cara. Então colocar na mão de outra pessoa tinha que ser o cara certo e graças a Deus a gente achou o cara correto e você tá mandando super bem. Eu só tenho a agradecer pelo carinho, pela forma que você tá lidando com esse projeto. Mesmo a gente estando distante, a gente tem um carinho especial pelo projeto e você tá mandando super bem mesmo, cara. Eu só tenho a agradecer mesmo. A palavra é gratidão, cara. Tenho muita gratidão pelo que você tá fazendo. De verdade. Não, beleza. Não vou nem tentar falar nada aqui, não. Mas obrigado aí todo mundo que sempre apoia, que sempre manda mensagem. Realmente, isso aí é o combustível de estar trazendo e talvez ficar de madrugada ali, que como tem acontecido nos últimos meses de estar editando, mas é muito bom, assim, ver que de alguma forma o que a gente faz aqui no Castalho muitas vezes acaba inspirando outras pessoas. Então, isso é bem interessante. Continue mandando aí suas sugestões, né, de pessoas que a gente pode estar trazendo, pode estar entrevistando aqui.
compartilha com o pessoal aí, ajuda a dar uma força pro Castalho, porque a ideia é manter, são 9 anos, bastante tempo já, e que venham muito mais anos. Tem que manter o Castalho em pé, mano. Aí você termina com a vinheta, porque a pipa do vovô não sobe mais. Sobe mais. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai deixar todos os links aí de contato com o Evandro e com o Og. O Og falou a respeito da vaga aí, vai estar lá no nosso show notes. A gente vai deixar lá, então, se vocês puderem, manda um alô lá pro Evandro e pro Og. E a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.